Gênesis capítulo 50. Os funerais de Jacó. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: Se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer. Disse-me ele: tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó aqueceu: sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito, e, além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gósen. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à ira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Versículo 11. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na ira de Atade, comentaram: Eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que juntamente com o campo Abraão tinha comprado de Efron o Heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Versículo 14. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. A exemplar misericórdia de José. Versículo 15. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Versículo 16. Por isso mandaram um recado a José nestes termos: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Versículo 18. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: Eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: Não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Então aqui, esse é o coração e o ápice da história de José.
Só Deus pode perdoar pecado e nos mover por meio do seu Espírito a perdoar os erros e ofensas de alguém contra nós. Só o amor justificador de Deus é capaz de cobrir e anular a culpa do homem pecador e convertê-lo. A providência divina dirige tudo, todos e cada pessoa, transformando todas as adversidades e até os acidentes e as mais terríveis ações desferidas contra nós em bênçãos futuras. Então eis o cumprimento definitivo e absoluto dos sonhos proféticos de José. Dos sonhos proféticos de José, no capítulo 37, versículos 7 e 9. Os irmãos se rendem à vontade de Deus manifesta, ainda que já tivessem manifestado disposição semelhante, mas em circunstâncias bem diferentes. Este é o coração e o ápice da história de José. Só Deus pode perdoar pecado e nos mover por meio do seu Espírito. A perdoar os erros e ofensas de alguém contra nós. Só o amor justificador de Deus é capaz de cobrir e anular a culpa do homem pecador e convertê-lo. A providência divina dirige tudo, todos de cada pessoa, transformando todas as adversidades e até os acidentes e as mais terríveis ações desferidas contra nós, transformar em bênçãos futuras. Continuando, versículo 20. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. A morte de José, versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. A morte de José, versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia, Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. Então Jacó fez pedido semelhante em 47, 29 ao 31, capítulo 47, 29 ao 31. Coube a Moisés cumprir esse desejo de José. Coube a Moisés cumprir esse desejo de José séculos mais tarde. Êxodo 13, 19. Os ossos de José acabaram sendo sepultados em Siquém, nas terras que Jacó comprou dos filhos de Amor. José morreu com a idade de 110 anos. Os registros do Antigo Egito revelam que esse era o tempo ideal de duração. Os registros do Antigo Egito revelam que esse era o tempo ideal de duração de uma vida humana e tinha o sentido de bênção e satisfação divina. Versículo 26. E José morreu com a idade de 110 anos. E logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 50
finalizando o livro de Gênesis. Glória a Deus.